Salve galera, o assunto de hoje é um tema polêmico que eu não vou entrar na polêmica. Eu vou falar sobre a questão da saída do Monark e do Flow. No entanto, eu não vou abordar aqui o aspecto relativo ao mérito da saída dele, nem o assunto que motivou. Isso não é papo para o nosso canal, mas o que é papo aqui? E eu decidi hoje, num dos lugares que eu mais gosto de vir aqui para tomar uma das minhas bebidas favoritas, que é o café, aqui na Grande Especial em Jaraguá do Sul. Eu estou tomando aqui um café pai e filho, né? É um grão de Minas Gerais, para falar sobre as questões relativa tributário, contábil, societário da saída do Monark e do Flow. Pessoal, antes de falarmos da saída necessariamente do Monark e do Flow, é importante nós entendermos algumas questões relacionadas a uma sociedade. Tá? No caso deles, eles eram amigos, como grande parte dos negócios começam através de uma amizade, de uma ideia, de um negócio. E quando o negócio fica grande, é muito importante que aspectos relacionados ao sentimento não prevaleçam em detrimento das questões profissionais. O Monark e o Igor, eles já haviam, eles já tinham um negócio na área digital e posteriormente, acho que faz 3 para 4 anos, eles começaram com o Flow. Foi um dos primeiros podcasts gravados do Brasil e que tem um sucesso muito grande. Eles já entrevistaram as personalidades mais importantes do país. É um dos podcasts de maior relevância. O que acontece? Com base no que aconteceu, é importante nós entendermos alguns instrumentos utilizados numa sociedade que, eventualmente, quando acontece algum problema, eles são importantíssimos. Primeira coisa, contrato social, acordo de sócios. Eu sempre digo que o acordo de sócios é um documento muito importante, até mais em alguns casos que o contrato social. O contrato social é um documento padrão para que todas as empresas precisam para ser constituída. Digamos assim que ali constam as regras básicas de uma empresa. Por que eu digo básica, pessoal? Porque eu sempre tenho orientado que o documento ele é público e eu vejo que as informações mais íntimas de uma sociedade ela deve ser tratada através do acordo de sócio, que tem previsão legal, inclusive, na lei das sociedades anônimas, mas que é aplicado, isso já reconhecido, inclusive, pelo próprio judiciário, subsidiariamente às empresas limitadas. Então, Marcos, qual que é a diferença dos dois? A diferença é que o acordo de sócio, ou acordo de cotista, ou acordo de acionista numa empresa limitada, é um documento que você traz as regras da sociedade que necessariamente elas não precisam estar escritas no contrato social, e o contrato social é um documento exigido como forma de constituir uma empresa aqui no nosso país. Lá nesse documento, e eu falo lá nesse documento, eu estou trazendo aqui para o meu conceito no acordo de sócio. Você precisa prever as regras principalmente mais delicadas de uma sociedade, como por exemplo, saída de um sócio, como ocorre, que maneira, qual é o critério de saída para fins de valorização do patrimônio da empresa, qual que é o prazo de pagamento, se, por exemplo, familiares podem ou não trabalhar, enfim, aqui eu estou dando uma breve ilustração do que deve conter nesse documento. Feito isso, pessoal, a questão relacionada à saída do Monark, todo mundo fala, ele foi demitido do Flow, não foi? Nós precisamos entender que o Monark, ele tem uma função, sim, como colaborador, inclusive ele tem um salário para isso, mas ele é sócio. Então, quando a gente entra numa seara de, entre aspas, demissão de sócio, é um processo mais delicado, porque aí é a negociação de uma saída. Sempre quando envolve questões societárias relativas a uma empresa limitada, que o Flow uma empresa limitada, nós temos que recorrer ao Código Civil, que lá disciplina todas as regras relativas às empresas limitadas e não só limitadas. Nesse caso, pessoal, a saída dele foi amigável, tendo em vista que, com base no que foi dito naquele episódio, gerou um dano à imagem do programa por estar associado a questões que patrocinadores e até mesmo pessoas que participaram, que consta o vídeo lá, personalidades importantes, não queriam estar associados. Então essa decisão foi em conjunto, eles mesmos falaram que o Flow já tem mais de 80 funcionários, são 80 famílias que dependem desse negócio, e o negócio já ficou muito maior do que a própria amizade deles. E o próprio Código Civil prevê lá no artigo 1085 que uma conduta do sócio que possa causar dano à continuidade do negócio, por deliberação do sócio, por maioria,
pode ser convencionada a saída extrajudicial, pessoal, aqui é sem briga, sem envolver judiciário. Feito isso, o acordo de sócio, e em alguns casos mesmo o contrato social, prevê qual que é a regra de saída. Por exemplo, o Flow, uma empresa limitada que tinha como sócio a IB Participações, que é uma holding. Lembrando lá, pessoal, a gente já falou bastante sobre holding. Holding é uma empresa criada, nesse caso de participações, para deter a participação societária de outras empresas dentro de uma estrutura de um planejamento patrimonial, de proteção, né? Tirar essa ligação entre pessoa física e a empresa operacional por conta dos riscos relativos ao exercício da atividade empresarial, e uma preparação para um planejamento sucessório, que é a passada do bastão, evitar inventário e tudo mais. No qual dessa empresa o Monark e o Igor tinha 49,75%, porque o Gianluca também tinha um percentual. Com base nisso, é definir o seguinte: quanto vale o Flow? Por conta que é muito importante, pessoal, sempre quando tem um rompimento ou qualquer questão que a saída de um sócio, ele tem que levar o valor dele referente à valorização ou quanto vale esse negócio. Então o critério é valuation, quanto vale o Flow. Então esse é um exercício que eles vão fazer, tá? E quando eu falo valuation, eu vou falar dos 3 principais critérios que são utilizados dentro desse trabalho de valorização, de avaliação de empresa, que é o critério relacionado a múltiplos, ou seja, uma empresa ela pode ser avaliada com base em outras empresas por um múltiplo de faturamento, de EBITDA, de lucro, tendo em vista o mesmo segmento e características parecidas. A avaliação patrimonial, que é aquela avaliação contábil que você, mediante o balanço de uma empresa, você avalia o PL dela, ou o valor de liquidação, e a partir disso, PL, pessoal, patrimônio líquido, que mensura qual que é a riqueza de uma empresa, você determina o valor. E o terceiro, que ao meu ver é o mais aplicável e o mais adequado, inclusive o mais utilizado, que é através da mensuração do fluxo de caixa descontado. O que é isso? É você apurar o valor da empresa mediante a projeção de resultado futuro aplicada a uma taxa de desconto. O que é a taxa de desconto? É a taxa de um valor de investimento que você ganharia em outra oportunidade, certo? E você trazer esse valor futuro, trazer esse fluxo de caixa futuro a valor presente através da perpetuidade. Aqui é um pouco técnico, eu não quero entrar com muita minuciosidade, que é o que? Uma empresa ela não vai durar 5, 6 anos, ela vai durar a eternidade, é você, através de um critério e de um cálculo matemático, mensurar esse valor. Feito isso, qual é o valor da empresa? Você, mediante aquilo que foi definido, você faz esse trabalho, geralmente empresas especializadas são contratadas para isso. Definido o valor, outro ponto muito importante, pessoal, que não pode ser esquecido. Nós não podemos aqui, por conta de uma ruptura societária, acabar com o negócio. Como eu falei, no caso deles, mais de 80 famílias, depende daquilo, enfim, patrocinadores, tem muita coisa envolvida. Deixou de ser apenas 2 amigos falando, né, através de uma live para outros amigos. Qual que é o prazo de pagamento? Porque imagina que a empresa vale, sei lá, vou dar um chute aqui, 40 milhões. Né? Numa saída teria quase 20 milhões e como que eu vou pagar isso? Muitas vezes a empresa ela vale isso, mas ela não dispõe dessa liquidez em caixa. Esse valor está para ser realizado, aplicado, enfim. É um prazo razoável para que isso seja pago, para que a empresa não se comprometa, né, o equilíbrio das contas por conta da saída de um sócio. Então, aqui eu quero trazer isso para o dia a dia para ver o que empreender, se começar um negócio, ele envolve muitas particularidades. E por mais que há uma amizade ali, tem algo maior. Que o próprio Monark falou, né, que o Flow ele transcendeu a própria figura dele. Então, que essas formalidades, inclusive, elas são importantes, que sejam definidas desde o início, por conta que a ausência, né, dessas regras, ela pode levar a discussões, inclusive judicialização, que aí todo mundo perde, tá, pessoal? Então, com base nisso, né, o Monark necessariamente ele não foi demitido do Flow, eles convencionaram que o melhor para a empresa era a saída dele. Mediante a saída dele, estabelecido quanto vale o Flow, para que ele seja indenizado desse valor, seja pago. Pela saída dele é muito provável que o Igor vai comprar, mas não necessariamente, pode ser que tenha outra pessoa, mas não há lógica o
compraria a participação do Monark lá na holding, que a holding é a dona, a proprietária do Flow. Definido o valor, qual que é o prazo de pagamento para tudo isso. Então, pessoal, eu quis trazer essa análise do ponto de vista aqui cotidiano, inclusive do próprio empreendedorismo, o quanto uma conduta que pode ser não muito adequada e fazer do ponto de vista aqui mal para os negócios, implica nas questões de organização e formalização referente a um contrato social, a um acordo de sócio e uma avaliação da empresa. Valeu, pessoal, até o próximo.